Olá, irmãos. Continuamos então. Agora nós já vamos ver a história de José, que está no capítulo 37 a 50 desse maravilhoso livro, Gênesis. Jacó tinha um filho favorito. Entre os 12, ele tinha um favorito. Veja bem. Era José. José tinha sonhos de Deus e o dom de interpretar. Os outros filhos ficaram com inveja de José e um dia apanharam-no e venderam-no como escravo. José foi levado para o Egito e depois de algum tempo, trabalhando como escravo, ele foi lançado injustamente na prisão. Irmãos, a gente está contando, desculpa, o livro de Gênesis, assim, o decorrer dos acontecimentos. Mas se nós quisermos compreender todos os detalhes, nós temos que ler o livro todinho de Gênesis. Por exemplo, por que José foi preso, né? Aqui nós não estamos falando sobre isso. E em tantos outros assuntos, que a Bíblia é completa. Então nós estamos falando somente a história do livro Gênesis. E na prisão, José foi chamado para interpretar o sonho do faraó, porque ninguém mais conseguia. Deus revelou a José o significado. Estava chegando uma época de fome muito grave. Vendo a sabedoria de José, o faraó o colocou como seu príncipe, o ministro, preparando mantimento para os anos de fome. Graças ao trabalho de José, o Egito foi poupado da devastação. A fome também chegou a Canaã. E José enviou seus outros filhos para comprar comida no Egito. Aliás, Jacó enviou seus outros filhos para comprar comida no Egito. De início, eles não reconheceram seu irmão José, mas na segunda visita, ele se revelou a eles e os perdoou. Olha o perdão. Nós vemos isso aí em Gênesis, no capítulo 50, no versos 19 a 20. Deus tinha permitido essa maldade para salvar a família toda. Jacó se mudou para o Egito com sua família, onde José tomou conta deles. E foi assim que o povo de Israel se estabeleceu no Egito, durante 400 anos. Agora nós vamos ver quem foi José, o governador do Egito. Aí entenderemos mais sobre ele. José do Egito foi um dos 12 filhos de Jacó. Ele foi vendido como escravo, mas se tornou governador de todo o Egito. Deus usou José para salvar a sua família da fome. E salvou também o Egito daquela peste, né, aquela fome que apareceu naquela época. 7 anos de fome. José tinha 10 irmãos mais velhos e era o favorito de seu pai, Jacó. Ele também tinha sonhos proféticos e contou que tinha recebido sonhos que mostravam que ele seria o líder da família. Por causa dessas coisas, seus irmãos ficavam odiando ele. José, aquele pichotinho lá, ele ia ser o líder da família. Ficar com inveja, olha, é pecado. Invejar é pecado. Ficar com inveja de José. Nós podemos ver aí em Gênesis, no capítulo 37, no versículo 9 e 11. Agora José foi traído pelos seus irmãos, né?
Certa vez, quando estava longe do pai, os irmãos de José o venderam como escravo e fizeram parecer que tinha morrido. José foi levado para o Egito, onde foi vendido a Potifar, o oficial do faraó. E Deus abençoou José, e ele se tornou o administrador principal dos bens de Potifar. Veja aonde nos leva a honestidade. De escravo agora passou a ser um administrador, conforme nós podemos conferir em Gênesis no capítulo 39, do verso 3 ao 5. A esposa de Potifar, olha a tentação, irmãos, cuidado, tome muito cuidado, porque ela está por aí, rodeando as nossas cabeças. A esposa de Potifar viu que José era atraente e quis adulterar com ele. Tá? Tomemos cuidado. Mas José era fiel a Deus e ao seu Senhor e evitava ficar perto dela. Então José, além de ser temente a Deus, ele era temente à lei. A mulher era casada com Potifar, ele não podia jamais ter intenção nenhuma com ela, a não ser respeito como uma patroa. Nós podemos ver isso aí em Gênesis, no capítulo 39, versículo 8 e 10. Um dia, quando José fugia dela, a esposa de Potifar, ela acusou José de a tentar violentar. Por isso José foi lançado na prisão pela segunda vez. Pela segunda vez José foi traído. Entenderam bem? A esposa de Potifar viu que José não queria nada com ela e ela ficou assim engraçada com ele. Então armou essa arapuca para ele. Segurou, nas vestes dele. E ele, para escapar dela, saiu correndo e as vestes ficou na mão dela. E com essas vestes ela conseguiu trair ele e condená-lo à prisão. Vê como que Lúcifer trabalha no meio do povo? Esses anjos caídos que estão por aí. Precisamos muito da proteção divina e da guia do Espírito Santo para nós não cair numa enroscada preparada pelo diabo. Mas cremos em Deus. O Senhor disse: orai e o diabo fugirá de vós. Amém? Glória a Deus. Bom, o homem que estava na prisão, condenado, condenado por tentar violentar a mulher do seu patrão, uma calúnia tão grave que ele nunca mais ia sair da prisão. Agora, através da prisão, José passou a ser o governador do Egito. Como que muda as coisas? Deus também não pode mudar o teu cativeiro de hoje para amanhã, naquilo que você está esperando, nas suas angústias, nas suas provas, falta de emprego, falta de saúde. Irmãos, confia em Deus. Deus pode virar o seu cativeiro. A tristeza, a angústia, ela pode durar até uma noite, mas na manhã seguinte vem a bonança. Tudo depende do teu coração, depende de você crer, mas crer com fidelidade, com amor, que o seu cativeiro pode ser virado ainda neste dia, neste momento que nós estamos fazendo esse vídeo, porque Deus não dorme nem tosqueneja, Ele está sempre atento a nós, cuidando de nós, como seus adorados filhos. Se nós o respeitarmos como nosso adorado Deus, nosso querido Pai Celestial, não é verdade? Deus continuou então a abençoar José e ele se tornou o administrador na prisão. Veja, lá na prisão ele já passou a ser um administrador, ele administrava os presos, tomava conta dos outros presos. Podemos ver em Gênesis, no capítulo 39, no versos 22 e 23. Depois de certo tempo, José conversou com 2 prisioneiros que estavam tristes,
porque não entendia o significado de seus sonhos. José ouviu os sonhos e deu a interpretação. E dentro de 3 dias, o copeiro do faraó seria perdoado, mas o padeiro do faraó seria executado. Estão vendo? Deus fala conosco nos sonhos. Precisamos aprender a interpretá-lo, não é? E José tinha esse dom. E Deus dá o dom para quem Ele quer. Quem sabe, se algum de nós tem o desejo de ter o dom de interpretação de sonhos, Deus pode nos presentear com esse dom também, por que não? Somos servos de Deus. Como Deus amava Jacó, amava José, Ele ama nós também. Não é verdade? Tudo aconteceu como José tinha predito, mas o copeiro do faraó se esqueceu de José. Passou 2 anos. Depois de 2 anos, o faraó teve um sonho estranho. E daquele sonho estranho que o faraó teve, e o copeiro do rei, que foi perdoado pelo rei através de ter interpretação dos sonhos de José, se lembrou de José. Aí o faraó tinha visto 7 vacas magras comendo 7 vacas gordas e 7 espigas de trigo ruins, matando 7 espigas boas. José explicou que isso significava que os próximos 7 anos seria de fartura, mas os 7 anos a seguir seria de grande fome no Egito, na terra, né? Nós podemos conferir em Gênesis 41, versos 28 e 30. José aconselhou a Faraó a guardar alimento para preparar para os anos de fome. O Faraó, impressionado com a sabedoria de José, o nomeou governador do Egito. Somente o Faraó podia estar acima de José. Vamos ver em Gênesis capítulo 41, no verso 38 a 40. Tá vendo, irmão, que vira-volta que Deus faz na vida de um homem, de um ser humano, quando a gente é fiel a Ele? Como eu disse, essa história está contando o decorrer dos acontecimentos dos livros de Gênesis, mas os pormenores nós vamos ler lendo o livro todo, certo? Mais um intervalo então? Já deu vontade de tomar um cafezinho, ok? Logo voltarei.